Eu às vezes conto estes exemplos porque o passado não passa, para as pessoas perceberem que nós devemos olhar para os refugiados e para os tipos que entram no nosso país, desse ponto de partida. Este exemplo é muito importante. Se não houvesse quem acolhesse meu pai naquela altura, as coisas iam ser muito mais complicadas. Nós fomos refugiados. Nós fomos também refugiados. DST Group apresenta um podcast de Pedro Abrunhosa. É preciso ter calma. Bem-vindos a mais um podcast É Preciso Ter Calma, um podcast com o apoio do grupo DST. E hoje temos aqui o privilégio de ter o senhor DST, José Teixeira. José Teixeira, de formação, a tua formação é engenharia. Eu devo dizer primeiro aos nossos ouvintes que nós conhecemos muito bem, portanto tratamos por tu. Perfeito. A tua formação é engenharia, mas tu tens uma clara... és gestor. A DST compreende, creio que 70 empresas. Quanta gente emprega a DST? Mais de 3 mil trabalhadores hoje. 3 mil trabalhadores? Hoje temos mais de 3 mil. Geograficamente espalhados? Espalhados geograficamente, mas diria que 80% é aqui em Portugal. E depois 20% destes trabalhadores estão no Reino Unido, estão no Luxemburgo, estão no Mónaco, estão em França, estão em Angola. E a DST Group, tu já definiste como uma espécie de Apple, não é? Porque fazem muitas coisas em várias áreas que se vão todas complementando, e essa é uma das grandes mais-valias da empresa. Antes de passarmos a uma conversa mais pessoal, se quiseres, mais sobre a cultura, o papel da cultura nesta empresa que é absolutamente emblemática, e um exemplo ao qual Portugal tem que prestar atenção, eu gostava que tu falasses sobre quais as atividades principais da DST. O grupo tem 5 subholdings, portanto a indústria da construção, que era o core, de resto atrás dela tinha uma indústria de pedreiras, é assim que isto nasce, do meu avô, como uma pedreira que tem uma história muito curiosa, que foi aberta para fazer os degraus do estádio 1º de Maio, e é o lugar onde está hoje o estádio de Braga, do Souto Moura, e fomos nós. O meu avô tirou a pedra na altura para o estádio 1º de Maio, e os netos tiraram a pedra para se poder fazer o estádio conjuntamente com colegas empreiteiros e empresários da indústria da construção. E, portanto, nós temos aí um caminho. Depois começamos a diversificar a área do ambiente numa altura em que havia muita tensão e as pessoas, os empresários, fugiam desse tema da regulação. Epá, vêm estes tipos agora a atrapalhar, lá vêm estes ambientalistas e não sei o quê. Nós vimos isso como oportunidade. E, portanto, há muitos anos que nós dissemos, temos de estar em produtos e serviços derivados da economia do ambiente. Em vez de estar contra a economia do ambiente, tiramos partido. Isto foi há muitos e muitos anos. O que é certo é que hoje nós temos negócios na área do ambiente. O último, por exemplo, é a primeira fábrica em Portugal e talvez a terceira na Europa para reciclar baterias dos automóveis elétricos. E em vez de ir à massa ígnea e a partir dali vir ao lítio, tu pegas na bateria e extrais novamente massa negra e os produtos associados àquela massa negra, nomeadamente o lítio. Portanto, há aqui uma passagem do artesanal para o digital, mas nunca quisemos deixar o artesanal. Nunca quisemos deixar de colocar as mãos no trabalho. E essa experiência que fará do grupo DST uma experiência nova, e onde a cultura não é um adereço. Certo. Eu já lá vou a essa parte, porque não queria perder aqui esta... Mas só nesse fio, Pedro, tens então as telecomunicações, as renováveis, a área do ambiente, a área do imobiliário e uma capital de risco também. Okay? São as áreas onde nós trabalhamos. Precisamente porque referiste o início da DST como enraizada na pedra, não é? Enraizada na pedreira, a pedreira que era o teu avô, que depois eu creio que o teu pai explorou, muito bem. E na qual tu trabalhaste muito novo. Muito novo. Portanto, tu começaste realmente mãos na pedra. Mãos na pedra. Diria que no princípio não foi o verbo, foi a pedra. No princípio era a pedra. Uma imagem do Frederico Lourenço que é mais pura, no princípio não foi o logos, certo. Foi a pedra, exatamente. Petros. Mas afeiçoei-me à pedra. E já fiz exposições de fotografias com a pedra, convido sempre. Hoje fizemos aqui há pouco um vídeo que parecia um bailado.
uma explosão. Nós temos um negócio que é só de fazer explodir pedra, digamos que massas ígneas, digamos que somos uma boa empresa para um dia, para uma revolução. Exato. É exatamente essa parte que a mim me fascina, e eu creio que quem nos está a ouvir também, que é uma empresa com sucesso indesmentível, com um desempenho enorme e reconhecida nacionalmente e internacionalmente entre os pares, uma empresa que começa por ser alicerçada na pedra, e aqui a expressão não é despeciante, que vai para a construção civil, para a construção, digamos, enquanto fator de indústria pesada, mas, e agora cobre uma série de fatores, uma série de áreas que acabaste de nomear, mas sempre com uma profundíssima dose de poesia, e de alguma ironia e humor, muito humor. Mas a mim interessa-me a parte da poesia. Como é que um homem que nasce e trabalha a pedra desde, não sei, 7, 8 anos... 7, 8 anos, sim. Aos 6 anos, exatamente. Aos 6 anos? Das aparas. Eram aparas das calçadas que os pedreiros deixavam, que eu partia, e depois em baldes de zinco, a minha mãe, que tinha uma cantina na pedreira, vendia ao balde aquele cascalho, digamos. Mas introduzei o tema da poesia, e é bem introduzido porque e quando estamos a falar na poesia estamos a falar nas artes liberais de uma forma geral, portanto, nas artes plásticas, na música. Eu quando digo poesia nesse sentido. Poesia nesse sentido, muito bem, como síntese, digamos. Sim. E nós vemos isso não outra vez com o tal apêndice, mas como uma ferramenta, e aí sou muito Nietzsche. A poesia é um martelo e serve para arrombar as portas, e serve para dizer, é por aqui que eu vou. Tu, quando queres ser competitivo, tu não podes esquecer que os teus trabalhadores têm de ter independência. E independência e autonomia. E se quiser usar uma expressão de Jacques Rancière, que eu usei no dia 1 de maio, no Dia do Trabalhador, mandando aos trabalhadores na série que ando a ler um texto da Noite dos Proletários, e o poema do Bertolt Brecht sobre o operário letrado. E depois pego no Rancière e pego no livro do Espectador Emancipado e digo assim, eu quero aqui trabalhadores emancipados. Independentes. Eles são emancipados se tiverem um nível de cultura muito grande. Claro. Eu citei no texto da semana passada o Kandinsky, na altura em que ele estava a dar aulas na Bauhaus, em 1931, e citei-lhes um sumário muito engraçado, que ele pediu aos alunos, depois do intervalo, vocês vão ouvir a 9ª Sinfonia, ouçam os coros e desenhem em linhas e em planos os coros. Depois passem para o peso dos coros. Pedro, sem artes liberais, não tens hipótese nenhuma de desenhar. Uma transposição notável. Isto é metáfora, não é? Completamente. Eu quero que os meus trabalhadores, eu digo, nós temos lá um texto, olha, queremos refazer o infinito. Vamos ser loucos o suficiente. Essa expressão, esse tipo de expressões, digamos, quase hiperbólicas, refazer o infinito é uma expressão lindíssima. Como é que tu equacionas isso enquanto gestor? Consegues fazer uma relação direta entre o papel que a cultura tem, e quando digo cultura, digo alta cultura. A cultura, a filosofia, a poesia, e nós já lá iremos outra vez, mas consegues fazer um rácio sobre a mais-valia que isso te traz aos encaixes da empresa? Se é que é possível fazer esta transposição? Eu acho que é completamente possível. Nós hoje somos, na indústria da construção, na construção somos a terceira empresa do ponto de vista de faturação. Na diversidade nós não tínhamos ninguém. Nas telecomunicações só estamos sozinhos, como operador de operadores. Nas renováveis nós não tínhamos ninguém da indústria da construção lá. Na indústria do ambiente tínhamos uns sócios que nós trouxemos para nos ajudar a financiar os ativos. De maneira que a relação é... Se eu procurar a causa das coisas, eu encontro sempre uma única explicação. A independência dos trabalhadores a partir da cultura, a partir do grande texto. Eu dou-te um exemplo que foi
na quinta-feira passada e depois na sexta aconteceu a mesma coisa. Quando os trabalhadores quadros vêm para a empresa, mesmo sendo muitos, entrar todos os dias, e eu depois tenho, eles vêm ter uma reunião comigo ao meu gabinete. E eu sei a história deles, muito difícil, às vezes eles contarem a história, eles não estão trabalhados para contar a história da vida deles, e portanto eu depois vou-lhes dando uns empurrões. E há uma rapariga que já tinha estado no estrangeiro, nova, aos 25 anos, 26, já tinha estado em Londres, tinha estado num país nórdico, e tinha aqui uma experiência comunitária junto à igreja e tal, e eu então escolhi, olha, vou-te oferecer o Angus Kung, que é um teólogo absolutamente estratosférico, e escrevi-lhe e emprestei-lhe aquilo em que creio. A miúda leu o livro e eu peço sempre um texto. Eu não peço um resumo, que eu não sou mestre de escola, não quero resumos. Eu quero o teu ponto de vista. E a miúda começou por dizer, eu andava distraída com pão com manteiga, pá. Pedro, as pessoas não querem pão com manteiga. Deem-lhes grandes textos. Claro. O grande problema de porque é que está a falhar o liberalismo que o Patrick escreve é exatamente não dar o valor das artes liberais. É tentar essa via individualista em que cada um esconde aquilo que sabe, não partilha. Baixou a zero a ideia comunitária. E, portanto, quando tens um trabalhador a dizer é uma espécie de grão de mostarda... Eu cito muito a 60ª do António Padre Vieira, não é? Que é, tu na 60ª, todos os políticos, todos os meus líderes leem a 60ª, que é para aprender a semear, aprender a pescar pescadores. E a perceber que há muita semente que vai cair nos caminhos e que vai ser pisada. Nem toda a gente vai atrás de ti e ser fiel a essa oportunidade de independência. Essa independência que tu falas... essa emancipação, gosto da palavra emancipação. Do Rancière. Sim. Esse conceito de emancipação pela cultura, é uma elevação. Uma elevação pessoal. Essa elevação pessoal levada ao nível da comunidade, ao nível coletivo, permite uma maior consciência do meio, uma maior consciência do trabalho. Aliás, a palavra colaborador é uma palavra que tu não usas e eu mesmo estou capital completamente humano, de acordo com isso. Mesmo capital humano. Porque desvaloriza o conceito de trabalho. É um dos fatores de produção. Certo, claro. E a terra é outro e depois o trabalho é outro. E portanto não me digam capital humano como destrói o valor do trabalho. O trabalho é uma palavra muito bonita e tem de ter uma dignidade claro. De princípio. Tudo gira... A felicidade, se quiser, e a liberdade, que são, digamos já aqui, uma antinomia, se quiser, filosófica, desde os textos de Platão até aos textos de Aristóteles, mas depois em filósofos da liberdade e em filósofos da servidão humana, o La Boétie, e outros filósofos esquece, o Hobbes, por exemplo, que esquece isso, o que interessa é ser feliz, se não fores livre, isso não conta muito. E depois vem aquela trupe, Nietzsche, Marx, Freud, os suspeitos de costume, Kant, e por aí além, e dizem, não, isto dá trabalho. E o próprio Sartre, não é? Com a ideia do existencialismo, a ideia de como é que tu partes para tu poder dar alguma coisa aos outros. Tens de estar primeiro bem contigo, vai lá à procura do teu eu. Onde é que tu procuras o teu eu? Não, essa intimidade, se quiseres. Tens de ler, Pedro. Tens de ouvir música. Claramente isso nota-se na cultura da empresa DST. Eu, por acaso, não gosto muito de usar a expressão cultura de empresa, porque... Pois, também não... Mas neste caso é verdade. Eu falo do ethos da empresa. Ethos de empresa. Que é mais a alma da empresa. É qualquer coisa que existe ou não existe, mas se não existir, a gente nota que não existe. Tu não sabes bem dizer o que é. Mas quando chegas a um sítio... É exatamente isso, é um bocadinho o conceito do Nuno Jô, disse para que é que serve a poesia. Exatamente. Qual a utilidade da poesia? Qual a utilidade da poesia? Mas neste caso, de facto... Apesar da transcendência da poesia, da inutilidade da poesia, que afinal salva-nos, exatamente. É a grande utilidade que exatamente. A poesia é a grande inutilidade. Do Dom Tolentino, não é? Ou a própria Crónica das Cigarras, os métodos do inútil do Nocio, Ordine, para perceberes que isto sem cigarras não funciona. Desculpem, não funciona. A vida de formiga, só formiga, é um tédio, é andar ali com antidepressivos. Só para quem nos ouve entender, tu dás tempo... Sim, em horário de trabalho, tem de ser. Aos teus trabalhadores, para que leiam, não é? Para que leiam, sim. Em horário de trabalho. Em horário de trabalho. Nós temos duas séries de leitura, para além das bibliotecas e dos processos, há duas séries que são institucionalizadas. A série O que ando a ler, são aquela que eu escrevo todas as semanas com um livro que eu ando a ler e que escrevo sobre ele, e a Leitura Furiosa às Quintas. Certo, a Leitura Furiosa às Quintas é inspirada quer na Filipa Leal, quer na Regina Guimarães, que uma tem nas Quintas de Leitura, e a Regina tem a Leitura Furiosa ali
ali em Serralves, não é? Portanto, juntei elas, são duas minhas amigas, e, olha, Sim. junto as duas e tal. O que Duas é que se passa? extraordinárias poetas e duas extraordinárias designers, absolutamente incrível, adoro as duas. E, portanto, o que é que acontece? Os trabalhadores estão convocados para enviar um texto à sua escolha do tema o político, social, filosófico, mas um texto escrito literário. Por eles, não, de um livro que andam a ler. Mas também, olha, por exemplo, a semana passada foi um rapaz que mandou um texto dele que tinha apresentado numa pós-graduação nossa da Faculdade de Filosofia. Nós fizemos uma ação, uma unidade curricular para 25 engenheiros nossos que eram compradores e vendedores. E, portanto, qual é a retórica? A retórica aristotélica. Como é? E depois foi uma neurocientista também para lá para perceber, dar a entender o que é biologia, como é que se fazem as ligações químicas e elétricas dos neurotransmissores do bem e que são ativados pelo álcool, pela droga, pelo sexo e também por fazer bem. Claro. E que o fazer mal te deixa absolutamente incomodado. E, portanto, o que é que esses textos vêm para uma personagem que é Clarice, que é o alter ego literário da DST, eu costumo dizer, é uma espécie de Zaratrusta, é, digamos, um tipo que anda numa corda esticada de funambulismo, é um funambulista, mas não é um funambulista que estica a corda junto ao solo. Esses são os personagens de Kafka. Os personagens do Nietzsche estendem a corda bem acima, lá em cima. E agora se caíres, meu filho, caíste. Portanto, arrisca, não é? E portanto mandam o texto a Clarice, que tem um endereço de e-mail, tem um Instagram, tem um podcast, e, ok, vai ser este texto, e no dia seguinte tem das 9 às 9h20, porque são sempre 6, 7 páginas, e depois 1 hora a discutir o texto, o grupo todo. E portanto isto é um processo. Antes, na quarta-feira, tu tens todas as quarta-feiras há 4 anos, aulas de filosofia, onde eu coloco... É outro ponto. Coloco depois os grandes autores. Tu permites que eles tenham aulas de filosofia. Aliás, não permito, eu convoco-os para, mobilizo-os para... Instiga. Sim, mobilizo-os para... Provocas mais do que isso. No dia, imagina na leitura furiosa. Epá, se tu não apareces para a discussão, tu tens falta, não é? Se não faltaste ao trabalho, porque isto é tão a exagerar, mas o que é certo é que hoje há uma coisa absolutamente incrível no grupo, que é uma espécie de censura social, e é a única que funciona a sério, para quem não lê. E pá, não estás a ler nada. E pá, pede um livro, pede aí uma curadoria, põe aí. Manda um poema, por exemplo, para a Clarice também enviam, nós temos todas as semanas, e há um rapaz ou uma rapariga que é escolhido para dar um poema por dia no Bom Dia DST. Às 8 horas da manhã, todos recebemos um texto. E são os trabalhadores que escolhem os poemas. E há algum chão de fábrica, eu coloco engenheiros, economistas a dizer, vai ajudar a escolher os poemas. Abre um livro, ajuda a fazer essa curadoria, porque isto não é só para os técnicos cá de cima. Claro, é para o chão de fábrica. Esse é o ponto. Essa é a riqueza, fulcral. Não é? Eu tenho que recordar aos nossos ouvintes, a quem chegou agora à emissão e ainda não puxou para trás, que estamos a falar com o José Teixeira, CEO da DST, que é uma empresa da construção e das telecomunicações e das renováveis, etc, e uma das empresas de maior sucesso em Portugal. E, portanto, este discurso é o discurso de um homem... Tu consideras-te um visionário ou apenas um gajo diferente? Não, eu sou um tipo, os meus ídolos assim, é um Spinoza, percebes? É mesmo um tipo liberal, se tu quiseres, um utilitarista até, mas como Adam Smith, que é a teoria dos sentimentos morais, está ali muita coisa que faz sentido, a simpatia, a empatia, o valor económico da empatia, percebes? Nas equipes, as pessoas não se fecharem, não se guetizarem. Claro, portanto, o que é que me considero? Considero-me um tipo livre. Há uma perspectiva, se quiseres, só para também fecharmos este assunto, há uma perspectiva também de rentabilização não mercantilista. Mas disseste o termo correto e eu não fujo a ele. Eu não fujo a ele. Eu tenho interesse económico nos canais que uso. Eu faço por interesse económico. Há uma funcionalidade. O interesse económico, eu que não sou do ponto de vista filosófico um utilitarista, quer dizer, entre os utilitários do Jeremy Bentham, da maximização do bem comum, deixar a gente para trás... do Robert Nozick com os libertários ou dos aristotélicos da vida boa e com virtude, eu prefiro esta onda, mas filosoficamente aquilo é bem fundamentado. Então, o que nós temos depois de escolher são aquela espécie de ética mínima que está, por exemplo, no Sermão da Montanha. Aquelas coisas, temos de nos entender, porque os vossos argumentos são todos muito fortes e opostos.
Pá, vamos tentar, outra vez usando uma expressão aristotélica na ética anicómano, que é, vamos procurar o justo meio, não é? A ideia do justo meio é uma cena que é um trabalho que eu faço permanentemente no grupo, porque se eu quisesse escolher também uma corrente, e nós andamos, a escolha que eu faço dos filósofos com a Faculdade de Filosofia não é inocente. Eu aí corro risco, eu sei que me exponho. E eu digo assim, epá, eu quero o Michael Sandel, com a justiça, com a ditadura, a tirania do mérito. Epá, quero o John Rawls com uma teoria da justiça. Epá, quero o Michael Walzer com as esferas da justiça, ou aprender um pouco, epá, as associações involuntárias. Quando esses gajos vêm, essa tropa que vem, o mérito. Epá, uma menina que nasce ali no Afeganistão, claro. Ok? Que compará-la com uma miúda que vive na minha rua, ela vai ser mutilada genitalmente, ela vai ser casada aos 12, 13 anos com uma alta probabilidade com um gajo de 70 e o gajo não vai entrar na escola e, portanto, pá, calma aí, tem de haver uns empurrões, não é? Essa teoria do mérito do Michael Sandel é de facto algo que ressoa muito junto das classes mais desfavorecidas, porque explica muito daquilo que não se processou claramente por desigualdade à partida. Claro. Tu já falaste, quer dizer, fora o Sandel que é um filósofo contemporâneo, de Spinoza, Adam Smith, ou de a ética anicómaco do Spinoza, de facto, mas ainda não estou a ouvir falar de Marx. Estudamos Marx. Nós estudamos Marx. E eu tenho ligação. Um conflito com Marx no que é a divisão social do trabalho. Então, explica. É muito simples, porque eu não quero divisão social no trabalho. Nós somos todos, não quero castas, não quero classes onde se fechem e se olhe do alto a dizer, tu és um ópera, tu assentas tijolo. Há uma ideia que está no livro 10º da República de Platão, que é aquela cena quando ele diz, olha, o artista é o gajo que concebe a cama, e quem a faz, tem um valor muito menor. Sim, a cada qual a sua própria função. Mas não há cama. Não há cama sem o operário. Claro. E, portanto, todos nós temos o nosso valor. E é aí que o Rancière aparece com este... Por acaso ele é com o espectador, e eu depois apropriei-me da ideia do espectador emancipado para vir para o trabalhador emancipado, que é o tipo que sabe, que recebe uma ordem do chefe e diz, você vai me desculpar, mas isso não é assim que se faz. Porquê é que isso não é assim que se faz? Olha, por A mais V. E, portanto, não, eu é que mando, portanto, eu é que sei. Isso não existe. Mas existe muito na economia. E essa divisão social de trabalho perturba-me muito. Eu não quero classes de trabalho. Economia... Nós somos todos filhos do mesmo Deus, como o Ney Matogrosso canta muito bem. Amarelos, azuis, pretos, somos todos irmãos. E essa ideia... Daí eu ser um comunitarista. Eu sou ferozmente um comunitarista. Sou um tipo de defensor. Aliás, toda aquela zona muito tradicionalmente comunitária. Não é? O Minho tem essa zona que estão... Mas ainda se mantém, digamos, ali as âncoras desse comunitarismo, Pedro, está nas paróquias. Claro. Porque nos condomínios as pessoas já precisaram de uma empresa de condomínio, que elas não se entenderam para dizer, olha, hoje é a minha vez de lavar as escadas, liofilizado. Eu vou ter de lavar. Ou então, olha, eu tenho aqui um pasto, que é uma boa ideia de Jeremy Rifkin, que é um livro que ele tem O Fim do Trabalho, que é um livro muito engraçado a pretexto da inteligência artificial, mas enfim, já decretaram a morte de Deus, o fim da democracia, o fim da história. Está sempre, agora o nosso Byung diz, é o fim do amor. São estes exageros todos que aqui se fazem. Mas tu tens aqui um pasto. Com algum exagero, digamos. Claro, com exagero, claro. Há aqui um pasto. No pasto, este pasto, nós somos 30 pessoas para utilizar e só cabe aqui 500 cabeças de gado. Não pode haver dois tipos a colocar lá 450 cabeças de gado. Claro. Por isso eu também vou querer e depois não vai haver pasto para ninguém. Claro. E essa ideia comunitária, que é interessante, que o Jeremy Rifkin, no Custo Marginal Zero, escreve que o comunitarismo poderá nascer da inteligência artificial, da partilha. A economia da partilha, a economia que vai juntar, enfim, depois vão acontecer muitos outros empregos novos e não sei o quê. Isto aqui é um tema que me... Tu estás tão otimista quanto ele? Há coisas que... Eu sou muito António Damasio, este livro que ele escreveu, Sentir e Saber. Sentir e Saber. Ele faz no fim do livro um capítulozinho sobre inteligência artificial. Ele disse, vai ser outra coisa. A gente é que tem os conceitos, ou seja, eu sou muito também para já é apenas um instrumento. Para já é apenas um instrumento. Bertrand Russell, Wittgenstein, são tipos que nos ensinam. John Searle. Olha as palavras, não é? E não,
Pá, não ponhas as palavras, digamos, não pegues, não vás a um armário, pegas nas palavras e agora entendam-se umas com as outras. Não, a gente tem de usar as palavras para chegar aqui assim a um determinado fim. Mas, e eu vejo muitas coisas... Sabes que eu no início ia perguntar-te, ia fazer uma pergunta que agora já fica mais clara, que é, como é que o teu pai te pôs a gerir a empresa, tinhas tu 16 anos? Mas foi natural, quer dizer, eu fui ocupando o território, eu fui ficando emancipado. Mas começaste a ler muito cedo. Comecei a ler muito cedo. E sentes que o teu crescimento leitura, humano se deve muito à leitura? Leitura e teatro. A origem é, Pedro, aos 10 anos o meu pai foi para a França, e foi para a França num carro que eu estou a vê-lo vermelho, mini, levado por um tipo que se chamava Eduardo Corrécio, que era o terror naquela região, que trabalhou ali nas MDR-PLPs, e ele era pedreiro, meu pai, e levou, deixou ali em Valência, e agora vai chegar à França, não é? E portanto a minha mãe tinha 5 filhos. Mas o teu pai foi assalto puro. Daí, eu às vezes conto estes exemplos, porque o passado não passa, para as pessoas perceberem que nós devemos olhar para os refugiados e para os tipos que entram no nosso país, desse ponto de partida. Este exemplo é muito importante. Se não houvesse quem acolhesse meu pai naquela altura, as coisas iam ser muito mais complicadas. Nós fomos refugiados. Nós fomos também refugiados, não é? E, portanto, o que é que se passa? A minha mãe tinha 5 filhos. Tenho uma história, que é uma história que eu contei, a minha mãe conhece, que muda tudo. Eu tinha 10 anos e fui o único a ir para o liceu, Pedro. O mundo de antes de 25 de Abril, e isto era uma coisa absolutamente incrível, não é? Aquilo era uma barbaridade. E a minha mãe chegou-me a dizer, eu sei o sítio, e onde, e depois há histórias que é uma espécie de eterno retorno, que nós não temos aqui tempo para contar, que depois acontecem. Mas eu acredito nessa espiritualidade. Sabe... Um lugar onde ela me disse, Zeca, tu queres ir mesmo estudar? Tens 10 anos, vais a pé para o Liceu Sá de Miranda, vai-te levar 1 hora lá a chegar. A terra do caminho da minha casa era em terra batida. Não havia água, não havia saneamento. Vivíamos ali... Eu ainda me recordo desse Portugal, eu conheci bem. Conhece? Agora eu vivi-o, além de o conhecer. Claro. E, portanto, qual é que foi o ponto de saída? Eu já contei isto, mas isto acho que não chateia ninguém. É o tal ferro em brasa. Para não sair da memória, conta. Não tem problema nenhum, estás a dizer a mesma coisa. Mas eu digo muitas vezes a mesma coisa, porque ele precisa de não sair da memória. O sexismo precisa de ser falado permanentemente. O homofobismo também. Porque senão sai da memória. E sendo da memória, há um retrocesso. Alguém ocupa esse território, não é? E, portanto, ali o que é que me safou? Foram os livros, foi a carrinha da Gulbenkian, Pedro. E depois foi ir para os escuteiros. A carrinha da Gulbenkian, essa maravilha que a Gulbenkian tinha pelo país. Umas carrinhas, o que é que eu fazia? Umas carrinhas Citroën, caneladas, que abriam atrás com aquela quadrado. A Companhia de Teatro de Braga, depois de mais anos, a Ana Bestorff andava com uma. Uma homenagem à Gulbenkian por isso, porque o trabalho notável. Tu ias lá buscar livros. E à Mulher do Azeredo, que é... Sim. Que foi uma das personagens femininas que eu, DST, quando falei de mulheres de 25 de Abril, escolhi para homenagear. Porque há também aí uma onda que ela teve aqui... Para sanear, não é? Para sanear, claramente. Não é? Portanto, esse respeito pelo trabalho das artes, nomeadamente. Há uma coisa que eu gostava de te perguntar. Tu na pandemia, quando tudo fechou, e os artistas foram altamente... sobretudo os artistas que trabalham com os grandes públicos, os músicos e os atores, foram muito penalizados. E há uma instituição em Braga, que tu apoias, aliás, há muitas, mas o Teatro Circo e a Companhia de Teatro de Braga são instituições às que estás muito ligado. Há mais de 40 anos. Há muito tempo. E tu mantiveste, foste tu que pagaste os ordenados. Eu tenho um subsídio anual, mas aumentei o subsídio para pagar os ordenados a toda a gente. Que acabei depois com esta cena da Ucrânia, que toda a gente, o que é que vamos fazer? Eu disse, a pensar devagar, há um tempo a pensar devagar, há um tempo a pensar depressa. Pensa devagar, não vais a correr com um frenesinho, levar os medicamentos, vamos pensar devagar. E nós admitimos 10 pessoas, 9 atrizes, um dramaturgo veio trabalhar para a Companhia de Teatro de Braga, 5 artistas plásticos vieram trabalhar para a Zet Geller, para o nosso projeto de artes, e nós pagávamos 1.000 euros por mês, pagávamos casa, as despesas da casa toda, a internet, aquelas coisas todas, e para poder estar durante um ano, para lhe dar aqui alguma estabilidade. Claro. Hoje ainda subsiste cá uma, que trouxe a mãe e um cão e o filho, a Génia, que é uma joia de uma mulher, uma grande artista, que nós promovemos muito e que nós tentamos pelo menos vender 1 ou 2 obras dela
por mês, porque nós temos aqui um esquema de discriminação positiva, um empurrão para também entrarmos na casa das pessoas, não trabalhadores, Deus me livre, mas dos nossos empreiteiros. Opá, se me compram coisas, eu disse, e se vocês não querem levar também uma obra de arte, um voucherzinho e tal, opá, se não quiserem não levam. Mas se tu fizeres este tipo de notável, evangelização, tu vais entrando. Eu tenho muitos empreiteiros que hoje vêm com os filhos pegar em obras de arte. Tu és um grande conversador e tens muito mundo dentro. Coisas que eu gostava de perguntar, como é que o empresário tradicional português te vê? Houve um início que era assim um tipo filósofo, esotérico, não ia para longe. Olha, vai ir para longe. Olha, vai dar cabo do que o pai fez. Passei essa fase, na realidade. Quantas vezes fizeste crescer o que o teu pai fez? Não tenho. Eu volto, quer dizer, nós hoje estamos a faturar cerca de 600 milhões e nós, quando eu tomei conta da empresa, não faturava 1 milhão. Quanto é que está a faturar agora? Desculpa. Mais de 600 milhões. E, portanto, digamos que é mas calma. São números que ultrapassam mas o seu ser dono. Mas sem esse princípio... Claro. As coisas não eram o que são. Mas aqui outra coisa. Sem essa liberdade, eu fui ocupando o território, mas o meu pai deixou ocupar. Mas e a minha mãe. Claro. Mas aqui, deixa-me corrigir o Michael Sandel, que diz que a tirania do mérito. Aqui é ao contrário, porque de facto tu provas de facto. E há bocado corrigiste-me muito bem. Eu disse, eu conhecia esse país, e tu disseste, eu vivia esse país. É verdade. Viveste o país em que se andava descalço nos corredores sem saneamento. Eu não vivia esse país, porque eu felizmente nasci na burguesia do Porto. Mas tu foste muito mais longe e criaste muito emprego, que é talvez o maior sucesso para um ser humano. Os salários que nós pagamos e hoje a quantidade de ciência que temos na empresa, com muitos doutorados, financio doutoramentos, financio o conhecimento de uma forma alargada, mas também financio as opções culturais que as pessoas têm. Nós temos no Teatro Circo, para todo o ano, 40 bilhetes, mais os 12 do camarote, para todos os eventos, sempre. Todas as temporadas. E que temos um esquema de os atribuir. Claro. Percebes? Eu sei. E temos um esquema, por exemplo, há uma peça de teatro da companhia. Eu digo assim, olha, tens de ir, aquele grupo ainda não foi. E são todos atribuídos. São todos atribuídos. E tem de ir, e se não for, mas tem de dizer deixa-me dizer-te uma coisa. Tu vês esta transposição de gestão empresarial, tu vês a possibilidade de transferir isto para o universo político? Para a gestão quando eu falo no problema nacional. Do liberalismo, hoje na crise do liberalismo, eu falo desta impossibilidade de os políticos, ela é impossibilidade porque acham que ninguém os escuta, para falar sobre os valores da cultura, sobre o valor da cultura na economia. A Ursula von der Leyen disse aqui há pouco tempo, antes da guerra ter começado da Ucrânia, ela disse, há aqui um movimento que é o novo Bauhaus europeu. E há toda uma relação com o pacto social, uma relação de design em tudo. O tal design de, desenhar a Nona Sinfonia. Vamos fazer isso na indústria, nas fábricas. Vamos ter mas tanta riqueza isso. Para quê? Aquela parábola do insano rico, não é? Tipo, tinha os silos já cheios, tinha muito que meter ainda para lá para dentro, não cabia, destruiu os silos, meteu então as novas colheitas tudo dentro. No dia seguinte Deus disse, morreste. Esses estilos atualmente é ter muitos Ferraris? Pois, exatamente, coisas dessas. Por exemplo, iates. Eu digo assim... Arte enquanto produto valorizado. Iates. Aquilo deve ser uma trabalheira claro. Absolutamente incrível, gerir aquela velha máxima ter aviões. Dois dias felizes da tua vida, o que compras e em que vendes. O iate. Zé, nós estamos mesmo a chegar ao fim. Passa muito rápido. Pois é, olha, por acaso eu monopolizei o tempo em algumas questões. Mas ainda bem, tu és o convidado. Mas eu queria te perguntar uma coisa, tu responderás como quiseres. Existe alguma, nos teus horizontes, alguma vontade política? Não, a política que eu faço, eu que tenho o conceito político da polis grega e da intervenção, eu incentivo muito os meus trabalhadores, eu quase que os mobilizo, eu quase que os empurro para a ideia do ativismo social. Façam qualquer coisa, num partido político, numa orquestra de jazz, numa filarmónica. Isso tudo é política. Tudo isto é política. Aristotélico, tu estás a ocupar, exatamente, ocupas aí o espaço da polis, o teu dever, o dever em si, interessa muito o dever em si. Às vezes, se tu me perguntas assim, porquê é que fazes isso? E aí é o melhor explicador, é o Kant, porque está certo. Porque é um imperativo categórico. Porque está certo fazer assim. Não precisa de mais explicações, não é?
Há bocado citaste a República, o 10º livro, Platão na República, encontra lugar para todos, para o sapateiro, para o marinheiro, para o que faz mobílias, para o carpinteiro, Exatamente. para o filósofo, para o soldado, cama, etc., como nós sabemos, aquela estrutura. Claro. Algo discutível Os às escravos, vezes, não é? mas não encontra lugar para o artista. Exatamente. Não há o conceito de artista. Não há. O artista, enquanto aquele que, aliás, ele chega a chamar Homero um mistificador, não é? Sim. Qual é o lugar do artista no meio disto tudo? E eu digo-te qual é, e aquilo, por exemplo, eu vejo em ti, e aí sim vou buscar o Steve Jobs, que um dia estava uma grande discussão com um dos programadores do gajo, do Steve Jobs, que o ajudou de resto a fazer o Apple II, que o ajudou a fazer a Lisa, e que o Apple II salvou a empresa, e depois aquela cena, e ele diz, opá, tu tocas violoncelo, meu, aquele toca flauta transversal, pá, aquele toca guitarra clássica, e eu toco a orquestra, pá. Tu, Pedro, tocas a orquestra. É esse o lugar poético do artista. Não dirige a orquestra, toca a orquestra. É uma grande frase, não é minha, é de Steve Jobs. Zé Teixeira, É muito obrigado frase. por esta maravilhosa conversa. Muito bem-vindo. Obrigado, Pedro, foi um gosto. Sei que me vês quando os teus olhos me ignoram, quando por dentro eu sei que choram. Sabes de mim, eu sou aquele que se esconde. Sabe de ti sem saber onde. Vamos fazer o que ainda não foi feito. Trago-te em mim, mesmo que chova no verão. Queres dizer sim, mas dizes não. Vamos fazer o que ainda não foi feito. Porque eu sou mais do que te invento. Tu és um mundo com mundos por dentro, e temos tanto para contar. Esta noite fomos tão longe a vida toda. Somos um beijo que demora, porque amanhã é sempre tarde demais. Eu sei que dói, sei como foi, andaste tão só por essas ruas. E as vozes que te chamam e tu na tua. Esse teu corpo é o teu porto, é o teu jeito. Vamos fazer o que ainda não foi feito. Sabes quem sou? Para onde vou? A vida é curva, não uma linha. E as portas que se fecham eu na minha. A tua sombra é o lugar onde me deito. Vamos fazer o que ainda não foi feito. E eu sou mais do que te invento. Tu és um mundo com mundos por dentro, e temos tanto para contar. Bem, esta noite fomos tão longe a vida toda. Somos um beijo que demora, porque amanhã é sempre tarde demais. Tens uma estrada, tenho uma mão cheia de nada. Somos um todo imperfeito. Tu és inteira e eu desfeito.
vamos fazer o que ainda não foi feito. Sou mais do que te invento. Tu és um mundo com mundos por dentro, e temos tanto para contar. Bem, esta noite fomos tão longe a vida toda. Somos um beijo que demora, porque amanhã é sempre tarde demais. Porque amanhã é sempre tarde demais. Porque amanhã é sempre tarde demais.